Fala aí, torcedor do Timão, começando mais um vídeo aqui no canal Coringão Sempre. Vamos ver as últimas notícias do Corinthians neste sabadão, reforço chegando aí nessa janela do Mundial de Clubes. Até o dia 12 o Corinthians pode inscrever novos jogadores e tem reforço chegando. Bora ver aqui nesse vídeo as informações do Timão. Comenta aqui o que você acha aí dos reforços que estão vindo para o Corinthians. Tem o Igor Vinícius do São Paulo e outros. Comenta aqui sua opinião, sem mais delongas, bora ver aqui as últimas notícias do Corinthians, galera. Corinthians segue a sua busca por dias melhores. E o Corinthians treinou na manhã desta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava. E algo diferente aconteceu hoje. A imprensa pôde acompanhar parte do treino do técnico Dorival Júnior, o treinador que está tendo nesta semana de data FIFA o primeiro período cheio para poder treinar os jogadores do Corinthians. O que deu para ver nesse treino técnico-tático é que ele parou bastante atividade, falou com os jogadores sobre mobilidade, marcação e principalmente para não errar passes. O Corinthians que está treinando sem 8 jogadores que estão servindo as suas seleções. 2 deles com a seleção brasileira sub-20, que está fazendo amistosos no Egito, e também os outros 6 com seleções principais, entre eles o Hugo Souza, que está com a seleção brasileira, o Romero, que está com o Paraguai, que na terça-feira enfrenta o Brasil na Arena Corinthians, e também o Memphis Depay, a estrela da companhia, que está com a seleção holandesa. Durante a atividade, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, passou por aqui, deu bom dia para a imprensa, falou rapidamente, disse que está trabalhando assiduamente para resolver os problemas do Corinthians e depois foi visitar o CT da base, que fica aqui ao lado do CT corintiano. Também ao fim da atividade, rapidamente passou o Fabinho Soldado, diretor de futebol. Bom dia para a imprensa, foi questionado ali por um jornalista sobre um assunto que surgiu nesta sexta-feira. Deu uma risadinha e não respondeu. O assunto é o seguinte: o lateral direito Igor Vinícius do São Paulo, que tem contrato com o tricolor paulista até o fim de 2025, estaria em negociações avançadas para defender o Corinthians. Ele tem um acordo com o tricolor do Morumbi para deixar o clube no meio da temporada, caso haja o interesse de algum clube. Tem o interesse do Corinthians, do Santos, do Fortaleza e também do Vasco. O Igor Vinícius perdeu espaço com o técnico Luiz Zubeldia. Então tem o interesse aí do Corinthians, porque o técnico Dorival Júnior pediu o jogador. Ele foi campeão com o atleta no São Paulo da Copa do Brasil de 2023 e quer o jogador reforçando o Corinthians já nesta janela de transferências. Então existe essa possibilidade do Corinthians ter um reforço que seria para a lateral direita vindo do rival, o Igor Vinícius, que perdeu espaço no São Paulo. O Corinthians volta a campo no próximo dia 12 de junho contra o Grêmio em Porto Alegre. Aí depois vem aquela pausa para a Copa do Mundo de Clubes, em que vai ter um período de descanso e também um período de treinos visando o segundo semestre do futebol brasileiro, com o Campeonato Brasileiro e também a disputa da Copa do Brasil. É o Corinthians nessa sexta-feira com essa informação sobre o Igor Vinícius, que pode pintar como reforço do Corinthians. Que o Cristian Pavon, atacante do Grêmio, foi oferecido ao Corinthians nas negociações, né, que culminaram na saída aí do Alex Santana para o Grêmio, no empréstimo, né, do Alex Santana para o Grêmio até o final desse ano. O Pavon, o Grêmio pagou, né, por esse empréstimo. Daqui a pouco a gente traz até os detalhes, inclusive tem um valor estipulado de compra de 2 milhões de dólares, aí pouco mais de 11 milhões de reais. É mais ou menos o valor que o Corinthians deve ao Atlético Paranaense, que o Atlético acionou o Corinthians na justiça. E ficaria elas por elas se o Corinthians no final do ano conseguir realmente, né, vender o jogador ao Grêmio, e se o Alex Santana fizer uma boa temporada lá, o resto de temporada. Nessa negociação, né, o Corinthians preferiu ficar com a grana. Não é muita coisa, né, em relação à grana, né? O Grêmio pagou 100 mil dólares, né, em 2 vezes aí, 560 mil. Então o Corinthians preferiu ficar com os 560 mil do que aceitar o Pavon numa troca elas por elas de empréstimo até o final do ano. O Fabinho Soldado, né, não sei se teve o dedo do Dorival nisso, mas eles entenderam que o Pavon não é um jogador que o Corinthians precise no momento. Enfim, não se animaram, né, com o atacante argentino, porque não vingou no Grêmio. Teve uma passagem boa, né, no Boca Juniors, mas acabou não vingando no Grêmio. Eu queria saber de vocês, se vocês acham que o Corinthians vacilou nessa, porque a gente fala muito da carência aí de jogadores de beirada, né, no ataque, e essa recusa do Corinthians em relação ao Pavon. O Corinthians preferiu realmente aí essa grana do que ficar com um jogador argentino. Vou começar por você, Lívia. Olha, Samir, esse é um ponto interessante, né?
você vê como que está a questão financeira do clube. Como um cascalho a mais pode fazer diferença mesmo, por exemplo, um jogador que dá para recuperar, na minha visão. O Pavon não tem mostrado um bom futebol no Grêmio, mas ainda eu acho que é um jogador recuperável, assim, menos de 30 anos, num modelo de empréstimo, eu acho que pode, por exemplo, vingar na mão do Dorival, né? E nesse sentido também, é até interessante a gente entender o cenário, como que funcionam as coisas, né? O que aparece quando você está fazendo uma negociação? Aparece ali um atacante. E aí, poxa, num esquema de empréstimo, tal, troca um aqui, vai um para lá, poderia até sair num benefício financeiro para o Corinthians e tentar fazer uma aposta. Aí sim, fazer uma aposta com o Pavon. Mas olha o nome que está surgindo, que é o Igor Vinícius, e aí os valores envolvidos muito maiores, né? Eu acho que o Pavon é um jogador recuperável. Eu acho que o Pavon, apesar da cusparada nos policiais lá, depois da eliminação na Copa do Brasil, que ele não jogou nada e tudo mais, eu acho que é um jogador que também falta confiança. Vem de um Grêmio muito machucado, uma equipe que estava oscilando muito, com muitos problemas para fazer ligação para o ataque, né? A bola não chegava redonda para o ataque. Então, assim, sei lá, eu acho que escolhas erradas, né? Escolhas erradas 2025, versão 2025. E você falou de recuperável, a história do futebol mostra isso. O Jadson, por exemplo, não deu certo no São Paulo, mas deu certo no Corinthians. Não quer dizer que o Pavon não ter dado certo no Grêmio, que não daria no Corinthians. Enfim, o Corinthians tem essa carência. E tem outra coisa, né, Vitão? O Pavon joga aberto, né? Fica mais bonito jogando aberto, né, o Pavon, né, Vitão? Além do trocadilho. Joga aberto, ó. Tá aí o motivo de eu ser contra o Pavon. Já pensou 6 meses fazendo live, vendo Samir cantando Pavon misterioso. Ia ser uma magia. Assim, o Corinthians teve ano passado o Pedro Cachaça Henrique, que não resolvia o problema pela ponta. Eu acho que o Corinthians não está em condição de trazer jogador que já provou que não rende em outro lugar, até porque o Corinthians não tem elenco para, se não te der errado, ter outro. Então, o que eu penso de Igor Vinícius, eu penso de Pavon. No Atlético, no Grêmio, onde ele passou ultimamente, deu confusão, jogador que o Corinthians precisa, acho que a prioridade 1 do Corinthians é um atacante rápido pelo lado, o Corinthians não tem isso no elenco. Mas eu não sei se o Pavon resolveria o problema. O único que tem no elenco é o Kaique, que fez o gol da final da Copinha e por algum motivo nunca joga. Algum motivo, não estou dizendo que não tenha, talvez quem vê o treino acha que não tenha condição, mas é o único jogador que tem a condição no elenco. O Kaique do Corinthians. Isso. Uma observação do treino de hoje. Kaique, a gente teve 15 minutinhos, né, aberto lá um pouquinho mais hoje, porque parecia que o Dorival estava de bom humor. Gente, o Dorival pegou no pé do rapaz o tempo inteiro. Passe errado, toque errado, posicionamento errado no campo reduzido, né? No confronto em campo reduzido. Kaique, ele foi o maior alvo do Dorival nesse período. É sempre assim, né? Dorival, tem uma boa relação com o Dorival, mas treinador experiente, né? Já cansei, são 20 anos aí, de 15 anos assistindo treino, né? Naquela época que eu podia assistir o treino todos os dias, cansei de ver isso. Os treinadores escolhem um moleque, né? Um jogador que já não é pesado no futebol, não tem uma história ainda. Eu cansei de ver o Muricy no São Paulo esculachar o Felipe Anderson. Eu tenho exemplos para citar, porque eu vi, no São Paulo não, no Santos. Quando ele treinou o Santos, esculachava o Felipe Anderson, enfim. Agora, os caras, os feras, não. Por que o Dorival não pega no pé assim, igual a Lívia falou, com o Romero, com o Thales, que não joga nada? Aí não, eu queria ver ele na beira do gramado, cobrando o Thales o jogo inteiro, porque toda bola que o Thales pega, ele não vai para frente. Enfim, até a Lívia levantou essa história aí. Será que eu estou mal-humorado hoje, ô Vitão? Enfim, mas isso aí você viu também já, né, Vitão? Treinador experiente só pega no pé da molecada, né?
O trabalho do Dorival Júnior, para mim, na seleção brasileira e no Corinthians é extremamente decepcionante por tudo. Essa questão de pipocar para a estrela e crescer para grandão. O Léo Maná, por exemplo, que não é o Zé Maria, a gente acabou de criticar ele aí. Se é para jogar um lateral reserva, ser o Mateuzinho, você punha ele ou punha Félix Torres, que é ruim na posição dele, improvisado? Então é isso. Porque assim, mas tá mal. O Romero não tá jogando nada. Mas joga quando precisa de atacante. Não inventa alguém lá na posição dele, né? Então é isso. E você vai perdendo o grupo nessas pequenas coisas, né? Escalação errada, esquema errado e jeito de lidar errado. Eu tinha treino aberto hoje, a Lívia trouxe o relato de quem estava lá, eu não fui no treino hoje, ela trouxe pra gente aqui. É isso, né? E outra, o treinador não é idiota, né? Ele sabe que o treinamento era aberto e que tinha imprensa no treino. Então, o que piora, porque você pode, esse cara que é novo, eu vou corrigir, vou falar, o nosso chefe pode reclamar depois da live, te chamar, eu não, porque eu sou sempre elogiado, mas Samir, você tá mal-humorado, mas não entrar no meio da live aqui com o público assistindo e dar chilique, né? Então, acho isso eu que sou uma pessoa muito elegante, que fiz aulas de etiqueta, acho como diria Sadelberg, que deselegante. Ainda voltando no assunto Pavão, né, uma fonte me disse no Corinthians, que eu fui questionar lá, mas não seria útil? E aí me falaram da questão de assédio, né? Que é não sei como foi resolvido isso aí na vida do Pavão, mas teve uma acusação muito séria, inclusive um testemunho bem forte, de uma enfermeira, se eu não me engano. Então, existe isso, tá? Foi um dos argumentos que me usaram lá no Corinthians, né? Mas isso foi uma fonte só que me falou isso. E em relação ao Pavão... né, então já mudei de opinião já. Essa informação aí não... Eu sei que ele tem um histórico barulho, bem terrível. Teve do Cuca, ia ter. Porque assim, não foi comprovado, mas foi acusado publicamente quando jogou no Atlético, teve barulho. Então, assim, embora a gente não seja juiz, isso viria à tona e, como disse, só isso já seria motivo suficiente para o Corinthians ser, eu acho, né? Talvez, né, se for isso, realmente a gente aprova, né? E eu também não lembro se o Corinthians já contratou algum jogador com esse tipo de situação, né? Eu não gosto de ficar falando muita palavra aqui, porque o YouTube pode, enfim, limitar a live. A gente tem essa experiência também de YouTube. Mas eu não lembro, né? Se o Corinthians já cometeu esse tipo de brecha. Então o Pavão acaba realmente saindo ali da lista de interesse, porque se não tivesse isso, por exemplo, era um nome até interessante. Era uma tentativa, você não tem nada, né? Mas como tem essa situação, aí complica. Ainda sobre o mercado da bola, né? O Alex Santana foi, o Grêmio pagou esses 100 mil aí, dólares, vai dar uns 560 mil reais. O Grêmio, acreditem, além de pagar pelo empréstimo, o Grêmio vai pagar 100% do salário do atleta, hein? Que maravilha! Fazia tempo que a gente não via isso, hein? Quando eu recebi essa notícia na minha live, quando eu recebi a informação, eu estava com a Alexa, estava fazendo da sala de casa, eu pedi para ela cantar parabéns. E o valor de compra de 2 milhões de dólares. Tomara, né, que Olívia, e Vitão, que o Alex Santana se dê bem no Grêmio, um jogador que parece um ex-atleta, sério, eu prefiro o Charles do que o Alex Santana. Ele não marca, né? Ele anda em campo, ele deixa todo mundo passar, ele olha assim. Enfim, acho difícil, mas o Grêmio é um time, com todo respeito, se algum gremista na live, é um time estranho, né? Porque muita gente acaba dando certo lá. O Rodrigo Fabre foi artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando pelo Grêmio. Eu já vi jogadores assim que acabam ressuscitando no Grêmio. Tomara para o Corinthians, para o Grêmio, para todo mundo, que o Alex Santana se dê bem lá, porque o Corinthians tem uma dívida de 12 milhões com o Atlético Paranaense. Você é um homem de muita fé, eu já não tenho tanta. Não acho que isso acontecerá. Critiquei quando o Corinthians contratou, porque ele não estava jogando nada no Atlético Paranaense, onde ele era reserva do Atlético Paranaense. Não é que o Corinthians trouxe o jogador na baixa do Atlético Paranaense e vai devolver na baixa para o Grêmio numa idade mais velho. Você usou um termo que você é muito rude, eu tenho mais classe, mas assim, realmente ele parece um veterano em campo, né? Ele não joga na intensidade, ele joga na intensidade do Coronado sem o futebol do Coronado. Não dá, nessa posição de hoje. Não acho que tem. Não acho que ele é vagabundo, ou seja, ele joga assim porque não treina, porque não quer. Acho que é uma limitação física mesmo, de idade, de tempo, alguma coisa.
E no futebol profissional de hoje, para o cara ser assim, ele tem que ser muito acima da média para compensar você fazer tudo para o cara no jogo correr e tal, porque bom, esse cara vai decidir para mim, eu vou ter que mudar tudo. O Alex Santana no auge não é esse jogador. Então, assim, qualquer trocado que oferecer é melhor porque assim, não vai render. Você falou do Charles, o nosso príncipe, ele, Rian, mas qualquer opção do elenco hoje é mais útil que a do Alex Santana. O Santana nem fabrica mais hoje em dia. O Patrick... Acho que a Lívia não pegou nem a referência. Eu entendi a referência. A Lívia já deve ter dirigido um Santanão, você está aí subestimando o poder da Lívia. Também não exagera nessa vida. Para encerrar o assunto do mercado da bola, o Corinthians tem interesse, conversa e negocia com o Novo Horizontino a contratação do Patrick, aquele mesmo, tá? Que é um zagueiro canhoto, que agrada o Dorival por ser um zagueiro canhoto, e o Corinthians está, não vou dizer garimpando, né? Mas o Corinthians está de olho na Série B, porque o Corinthians está sem grana. Então, o Dorival, o Fabinho, eles têm olhado para muitos... O Corinthians tem isso é uma informação importante, o Corinthians tem uma lista hoje de jogadores da Série B que o Corinthians vai fazer, né? Claro que não vai tentar todos, vai ter uma triagem ainda, mas o Corinthians está de olho em vários jogadores da Série B, e o Patrick é um deles. Eu queria saber de vocês, vocês gostam do Patrick? Recentemente o Novo Horizontino jogou contra o Corinthians, ele atua do lado esquerdo, e nesse garimpo aí da Série B, tem alguém assim que vocês poderiam falar, esse aí seria uma boa? Eu fico triste de ver o Corinthians garimpando na Série B. Para mim é triste. Eu acho que o Corinthians, apesar dos problemas financeiros e tudo mais, tem condições de scout, de informação mesmo, né? Tecnologia da informação. Hoje os clubes, né, conseguem mandar olheiros, recebem o tempo inteiro dados. Dá para garimpar em outros lugares, né? Inclusive, se a gente olhar para o futebol brasileiro, tem aí opções que não estão sendo usadas, mas assim, eu não sei, assim... Qual é a do Corinthians hoje, sabe? Se de fato estar no mercado para o Corinthians é fazer garimpo mesmo, ou se isso daí é só mais uma opção mais viável, olhar para os jogadores de Série B, porque não é como se fosse um menino jovem, sabe? Com muito potencial, enfim, eu não sei, eu não gosto tanto assim. Eu assisti alguns jogos, poucos, mas assisti alguns jogos do Goiás, que é o líder da Série B. O G4 da Série B hoje tem Goiás, Coritiba, Novo Horizontino e Cuiabá. O CRB é o quinto colocado. Não me chamou atenção. Goiás, Atlético Goianiense, Goiás ganhou 2-1. Ninguém me chamou atenção. O zagueiro Patrick, há uma diferença enorme você jogar no Novo Horizontino no Corinthians, é óbvio. Mas zagueiro, o Corinthians não tem nenhum. Se juntar todos, não dá nenhum. Então, dependendo dos valores envolvidos, acho que vale a aposta. O Dorival realmente gostava do Beraldo, que era canhoto, tem essa coisa do zagueiro canhoto, tem essa característica, ele gosta de um zagueiro canhoto, tinha o Léo Pereira no Flamengo, enfim, ele gosta de jogar com um zagueiro canhoto. Patrick, eu tenho uma dificuldade, embora torcedor... Mas vamos lá, Vitão. Oi. Tem 26 anos, Patrick. Quanto custa? Meu ponto é esse. Então é isso. Vai fazer um investimento num jogador de 26 anos? Eu não sei se é exatamente isso. Então, se vai fazer uma aposta, traz um menino, sabe? Traz um jovem, traz ou então aposta no Tchoca. Aposta no Tchoca, né? Aposta no Tchoca. O Tchoca nunca jogou... o Tchoca fez a base do lado direito, a base inteira do Corinthians jogou do lado direito. No profissional, ele só jogou do lado esquerdo. Será que o Tchoca realmente foi testado? E o Patrick é mesmo nível que o Tchoca. Poderia jogar o Tchoca. O que eu penso é o seguinte, tem torcedor que não gosta disso, mas assim, toda a análise que vocês me perguntam aqui, em outras plataformas que eu participo, secretaria ou não, eu sempre pergunto, vai custar quanto?
Ah, não interessa. Lógico que interessa. Se o Coronado custasse R$100 por mês, eu não estaria criticando ele aqui. Agora, ele custa R$2 por mês, tem que decidir quarto domingo e joga a cada 6 meses. Então é um péssimo negócio. Se ele fosse um meia que custasse um salário normalíssimo ali, no que ele joga, ok. Então vai trazer o Patrick, como disse a Lívia, não é uma promessa, tem 26 anos. Vai investir? Não tem cabimento. Vai vir por empréstimo de graça e se vender o novo fica com 30% por causa da vitrine? Beleza, traz. É esse meu ponto de trazer ou não trazer o jogador. Traz de graça, olha, ele vai jogar no Corinthians, jogar bem 6 meses, a gente vende ele, 30% é de vocês. Ah, vai. Beleza, traz. Beleza, hoje. Bom negócio. Agora, mas eu ainda acho que tem que apostar na juventude e apostar no Choca. Tá aí, um zagueiro que eu acho que ele é injustiçado, porque foi colocado na fogueira em muitos momentos pelo Ramon, e eu vejo potencial no cara. Fora que hoje, tá, gente, assistindo lá o trabalho tático, o trabalho em campo reduzido, sabe quem que brilhou? A dupla que veio treinar da base. O Bahia... Deixa eu pegar o nome aqui. Kaique? E o Cauê Furquim. Os dois fizeram uma jogadaça lá no campo reduzido. Passe e gol. Bahia e o Cauê Furquim. Lindo lance. E se destacaram ali na atividade entre os outros jogadores. O Thales até fez alguns gols ali e tal, mas também ficou muito lá na banheira ali da entradinha do golzinho. E me surpreende ver os meninos jogando bola bem. As duas joias, inclusive, da base do Corinthians, né? Então, o Efurquim tem uma aposta grande do Corinthians. Mas aí não tem oportunidade. Vai lá, completa um treino e depois vai embora, sabe? Eu acho isso péssimo. É verdade. Ainda sobre a situação financeira do Corinthians, Vitão, queria que você comentasse uma situação. Tá. O Corinthians tem salário atrasado. Isso foi deixado pelo Augusto. O Augusto deu mais uma das entrevistas dele, que poderia ser a mesma entrevista de sempre, né? Ele sempre fala as mesmas coisas, são coisas decoradas. Mas o Corinthians não tem só a premiação atrasada. Porque eu lembro que eu trouxe a informação da premiação, no início que queriam desmentir, depois viram que não ia dar. Mas agora o Corinthians tem salário atrasado, do Coronado e do Memphis, que são salários, né, altíssimos no Corinthians. O Coronado mais de 2 milhões, o Memphis, todo mundo sabe, quase entre 4 e 5. Então o Corinthians tem problemas financeiros. Eu queria que você falasse sobre isso, Vitão, que daqui a pouco a Lívia, né, vai trazer as questões políticas do Corinthians que estão complicadas. A turma do Augusto Melo chegou ao ponto de processar o Corinthians, mas eu quero que você fale sobre isso, depois eu vou tocar para a Lívia para a gente falar da questão política, ô Vitão. Reflete em campo o salário atrasado? A 45 minutos de live, eu estou esperando um momento que você vai trazer um aspecto positivo para a gente falar, talvez em 2088. Mas vamos lá. Nesse cenário atrasado de salário, o presidente em exercício disse que não tinha R$1 em caixa quando assumiu, o que saiu diz que ainda é presidente, que é mentira. Mas vamos lá. Nesse cenário que você está nessa crise, você não sabe quem manda em você. Galera, e hoje teve treino do Corinthians e o Dorival montou um esquema tático e já iniciou a preparação para encarar o Grêmio na volta aí da data FIFA, que vai acontecer o último jogo antes do Super Mundial de Clubes lá fora, né, pessoal, nos Estados Unidos. O técnico começou a preparar a equipe que vai enfrentar o Grêmio já na quinta-feira, agora pela 12ª rodada do Brasileiro. Na manhã de hoje, acompanhado de perto pelo presidente Osmar Stabile, o comandante do Timão montou um treino tático com titulares e reservas, por mais que esteja desfalcado com 8 jogadores aí, né, que foram convocados, que é o caso do Hugo Souza, Memphis, Félix Torres Romero, José Martínez, André Carrilho, Breno Bidon e Felipe Longo, convocado para a seleção aí de base. Dorival já começou a fazer testes no Corinthians. Na atividade desse sábado, assim como tem sido nos últimos dias, a comissão contou com alguns garotos da base, que foram o goleiro Cadu e o Gustavo Milani, o zagueiro Gama, os meus campistas Bahia, Dieguinho e Iago e o atacante Cauê Furquim. E pessoal, o que vocês acham aí? Será que o Corinthians vai voltar com tudo? Tá num momento conturbado aí nos bastidores, troca de presidente aí, né? Saiu Augusto, veio o Osmar Stabile,
então tá uma bagunça lá dentro, mas o Corinthians está focado aí no jogo contra o Grêmio, porque é muito importante para saltar na tabela, né? O Corinthians não está numa posição muito favorável, estaria apenas na 11ª colocação com 15 pontos, 9 de diferença para o líder Flamengo. Comenta aqui se você está com expectativa grande para o jogo contra o Grêmio, deixa abaixo sua opinião. Sem mais delongas, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, galera.